Vamos lá, então, entender as características, né, dessa pessoa do Espírito Santo, ok? Então, o Espírito Santo, ele fala. Então, a primeira característica do Espírito Santo, ele fala. Ele tem uma fala, ele tem uma comunicação. Então, essa é a primeira característica do Espírito Santo como uma pessoa, ok? A Bíblia conta que o próprio Espírito Santo falou com os discípulos como uma pessoa, não como uma força usada por alguém. Isso está lá em Atos dos Apóstolos 13:2. Então essa passagem vai falar, e o Espírito Santo falou aos discípulos, né? Então é algo que você só pode usar essa frase, só pode usar essa maneira de expressão quando realmente você ouve alguém falando com você. Então o Espírito Santo, ele fala. Elisângela, como é que o Espírito Santo fala conosco? A gente ouve uma voz, a gente, né, sabe aquela brincadeirinha, né, do anjinho e do diabinho assim no ouvido, é assim que funciona? O Espírito Santo fala com a gente dessa maneira? Queridos, até pode acontecer, ok? Eu não vou eximir essa maneira, não vou tirar essa maneira que Deus pode sim atuar, né? Deus é poderoso, Deus é soberano e o Espírito Santo pode falar assim numa voz audível. Mas essa não é a maior expressão de fala do Espírito Santo, tá? A maior expressão de fala do Espírito Santo é realmente no nosso interior, no nosso espírito. Sabe aquela impressão que você sente? Você está pensando em algo, você está ali orando, ou você está meditando em algo, ou você está caminhando na rua e vem uma impressão muito forte. Não sei se vocês já tiveram isso com vocês, sabe aquela sensação, aquela fala lá no seu íntimo, no seu coração, falando algo com você? Essa é a fala do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele fala quase 100% das vezes conosco, através de uma impressão no nosso espírito. É algo interior, é algo que a gente sente, é algo que a nossa mente pensa, mas você sabe que aquilo que você está pensando não tem a ver com você, porque muitas vezes nem nós estávamos pensando sobre aquilo. Às vezes você está meditando sobre algo, ou às vezes você nem está pensando naquilo, e o Espírito Santo coloca muito forte aquilo no teu coração, e você fala, só pode ser o Espírito Santo falando comigo. Não tem outra impressão. E eu costumo dizer que quando o Espírito Santo fala, nós sabemos que é ele que está falando. Nós sabemos. Elisângela, então eu nunca ouvi o Espírito Santo falar comigo. Então você realmente talvez nunca tenha ouvido o Espírito Santo falar com você. Por quê? Porque quando essa impressão acontece no nosso espírito, nós sabemos que é o Espírito Santo falando conosco. Nós temos essa real noção. Por quê? Porque é algo muito pessoal e é algo muito forte que nós sentimos. Você não precisa arrepiar, você não precisa sair de você não precisa falar em outras línguas, você não precisa sair fora do corpo, você não precisa ter streamlix, não precisa nada disso. O Espírito Santo, quando fala ao nosso coração, a gente sente que é o próprio Deus falando conosco. Porque é algo tão particular, é algo que traz tanta paz no nosso interior que é impossível que você não saiba que é o Espírito Santo falando com você. Por quê? Porque também você concorda comigo que quando você tem comunhão com alguém, vou dar um exemplo, por exemplo, o marido e a mulher. Vocês têm um relacionamento tão prático, tão diário um com o outro, que quando o outro vai falar, às vezes não precisa nem sair a palavra, só da pessoa te olhar, você já sabe o que aquela pessoa está pensando. Por que você já sabe? Por causa da comunhão, por causa do relacionamento, por causa do dia a dia, por causa daqueles momentos que vocês estão sempre em cumplicidade, sempre em conversas, sempre em bate-papos, sempre em comunhão, e aquilo traz um ajuste no espírito de vocês, que um sabe o que o outro está pensando, um sabe o que o outro está querendo fazer. É a mesma coisa com o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo fala conosco e nós somos alguém que temos um relacionamento diário com ele, quando nós conversamos com ele, quando nós temos comunhão com ele, quando nós prestamos atenção naquilo que ele está falando ou desejando falar conosco, através da oração, através da meditação na palavra, através da leitura da palavra, porque algumas pessoas
não sabe diferenciar o que é ler e o que é meditar a palavra. Nós vamos ter uma aula só sobre isso, você vai entender um pouquinho melhor. Então, ler a palavra é uma coisa, meditar na palavra é outra. Então, quando nós temos essas práticas espirituais, automaticamente nós vamos saber quando é o Espírito Santo que está falando conosco. É nítido essa fala, é nítido essa comunhão, é nítido essa parceria. Nós vamos saber, você vai saber quando é o Espírito Santo que está falando com você. Ele pensa. O Espírito Santo, ele pensa. O Espírito Santo sonda e compreende as coisas de Deus. Tem capacidade intelectual. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Eu gostaria de ler essa passagem com vocês. 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículos de 10 e 11. 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos abrir aqui junto. 1 Coríntios 2. Romanos, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, 10 e 11. Diz assim: Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui para nós é que Deus tem os seus pensamentos a nosso respeito, e só quem conhece os pensamentos de Deus a nosso respeito, só quem sabe o que Deus deseja para nós, o que Deus tem preparado para nós, o que Deus quer fazer em nós e através de nós, é o Espírito de Deus, é o próprio Espírito de Deus. Então, ele conhece a mente de Deus, assim como nós conhecemos o que nós estamos pensando. Você não sabe o que você está pensando agora? Sabe. Você tem exatidão daquilo que você está pensando. Você sabe sobre o que você está pensando. Por quê? Porque é a sua mente, é você quem está pensando, é o homem que está pensando e automaticamente você sabe sobre isso, ok? Então, o que Paulo está nos dizendo é assim como nós sabemos o que nós estamos pensando, o que nós estamos desejando para nós, e só eu que sei, porque é a minha mente que está pensando, o homem sabe sobre si, a mesma coisa é Deus e o Espírito Santo. A única pessoa que sabe sobre o que Deus pensa a meu respeito, a única pessoa que sabe o que Deus quer para fazer na minha vida é o Espírito Santo. Só ele sabe. Então a gente precisa ter essa noção de que o Espírito Santo é alguém totalmente que tem um intelecto, é intelectual, ele pensa. Por quê? Porque ele pensa o que Deus está pensando. Ele sabe o que Deus está pensando. E Paulo deixa isso muito claro em 1 Coríntios 2, 10 e 11. Ele sente, outra característica do Espírito Santo. Então, ele fala, ele pensa e agora ele sente. Ele tem sentimentos. Se nós podemos entristecer o Espírito Santo, isso significa que ele tem capacidade para sentir emoções. Isso está lá em Efésios 4, 30. Vamos abrir? Efésios 4, 30. Vamos abrir lá rapidinho para a gente ler. Efésios 4, versículo 30. Efésios 4, 30. Diz assim: Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, Paulo, mais uma vez, está nos dizendo que nós podemos, de alguma maneira, entristecer o Espírito Santo. Se ele usa esse termo entristecer, é porque nós estamos falando de algo que tem sentimentos, de alguém que tem sentimentos. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, e só uma pessoa pode ter essas características. Ele, inclusive, fica triste quando nós, então, não agimos como deveríamos, quando a gente fala coisas que desagradam a Deus, ele fica triste, ele se entristece. Por quê? Porque ele gostaria que nós tivéssemos a real noção, ou nós tivéssemos naquele momento pedido conselho, pedido ajuda. Se nós tivéssemos conversado com ele, muito provavelmente nós não teríamos tido aquela atitude.
O Espírito Santo, ele tem vontade. Olha que interessante isso. O Espírito Santo, ele tem vontade. O Espírito Santo toma decisões dando a conhecer a sua vontade. Quando o Espírito Santo fala conosco a respeito de alguma situação, ele está mostrando a vontade dele. Só quem tem vontade é uma pessoa, né? Com todas essas características. A única questão que a gente entende aqui é que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é algo que realmente tem todas as características como eu e você. Isso está lá em Atos 16, 7. Muito provavelmente o Espírito Santo atuando ali através dos apóstolos, né? Vamos abrir aqui para a gente ler junto, que eu acabo não lembrando de todos os versículos. Como eu já disse para vocês, eu prefiro a consulta, é melhor. Atos 16, versículo 7. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então está falando aqui que os discípulos eles tentaram entrar numa cidade, mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo de Deus. Eles foram impedidos pelo Espírito de Jesus, que dá na mesma, né? Na minha tradução está Espírito de Jesus, mas está falando sobre o Espírito de Deus. Então, quem impediu os discípulos de entrarem com a sua vontade foi o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo trouxe algo no interior dos discípulos que trazia um desacordo. Eles sentiam que não era para eles entrarem ali. Então, era o próprio Espírito de Deus dizendo para eles: eu não quero que vocês entrem nessa cidade. Então, o Espírito Santo ele tem vontade. Mas o que é essa vontade? Aí você pode dizer assim: então eu vou ser guiado pelo Espírito de Deus, ele vai fazer novamente como se fosse um boneco da minha vida? Não, queridos. Eu posso dizer com todas as palavras para vocês que a vontade do Espírito Santo para a tua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Então, se você for alguém que tem o Espírito Santo como seu conselheiro, como seu ajudador, como seu amigo, como seu parceiro, com certeza, todas as vezes que você pedir esse conselho e você agir conforme a vontade do Espírito Santo, pode ter certeza que você não vai estar entrando em enrascada. Você não vai estar errando na sua vida. Pelo contrário, você vai estar acertando nas suas atitudes. Porque Deus conhece todas as coisas que vão acontecer na nossa vida. Ele sabe o que é que nós devemos fazer ou não. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe quais são os desejos dele para nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. Ele é igual a Deus e é parte de Deus. Ele é enviado tanto da parte de Deus e de Jesus, o Filho, e é uma parte integral da Trindade. Então, o Espírito Santo, como eu já falei para vocês, é uma parte da Trindade, é uma pessoa da Trindade, mas é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Não tem diferença, eles não se diferem, eles são a mesma pessoa, só que em circunstâncias diferentes, atuando de forma diferente na humanidade. É isso que a gente precisa entender. A atuação de Deus através do Espírito Santo em nós é uma atuação para esse tempo, para esse momento da história, e é nisso que a gente precisa entender. O Espírito Santo faz, agora é uma outra pergunta, né? O Espírito Santo faz, vamos ver aqui, ele fala de Jesus. O que o Espírito Santo faz, né? Essa é a pergunta que a gente vai começar a entender agora. O que o Espírito Santo faz? Ele fala de Jesus. O Espírito Santo glorifica a Jesus e o torna conhecido a nós. É só por ele, né, pelo Espírito Santo, que podemos conhecer Jesus. Isso está lá em João 16, do 13 ao 15. Novamente a gente entra naquele mesmo capítulo que a gente acabou de ler no início da aula, tá? Esse, para mim, o capítulo 16 de João, ele é muito completo a respeito dessa atuação de quem seria o Espírito Santo. Eu até anotei aqui para que a gente não esquecesse disso, ó. No Velho Testamento, o Pai nos mostrava Jesus todo o tempo. Então, no Velho Testamento, quando você lê lá o Velho Testamento, você vê todo o tempo Deus mostrando que Jesus viria, que Jesus traria redenção, que Jesus seria o nosso Salvador. O Pai está mostrando todo o tempo o Filho. Olha, o meu Filho virá,
o Filho de Deus virá à terra e ele fará o trabalho a respeito do que ele precisa fazer sobre o pecado, para aniquilar o pecado, para aniquilar a morte. Então, no Velho Testamento, a gente vê todo o tempo o Pai mostrando o Filho, ok? No Evangelho, Jesus mostra o Pai o tempo todo, né? Todo o tempo. E depois o Espírito Santo mostra Jesus o tempo todo. Então, olha que bacana. A Trindade trabalha de Gênesis a Apocalipse para mostrar um ao outro a sua atuação. Então, no Velho Testamento, Deus mostrava todo o tempo que o Filho viria. Quando o Filho veio, quando Jesus veio no Novo Testamento, ali na sua época, ele mostrava e falava que ele fazia tudo o que ele fazia porque o Pai tinha incumbido ele a fazer tudo aquilo que ele estava falando. Era o Pai que dizia todas as coisas que ele estava fazendo. Ele falava, eu falo o que o meu Pai me disse para falar. Eu faço o que o meu Pai me pediu para fazer. Quando você lê os evangelhos, Jesus enaltece todo o tempo o Pai, o próprio Deus. Então ele coloca ali como filho, né? E ele exalta o Pai. E depois que Jesus morre, ressuscita e volta para o Pai, agora fica mais uma vez o Espírito Santo, aquela parte de Deus que nós acabamos de falar, a pessoa do Espírito Santo, exaltando e enaltecendo agora o Filho, que é o quê? O nosso Salvador, é aquele que veio ao mundo para tirar o pecado do mundo, é aquele que veio para morrer em nosso lugar, é aquele que veio para nos salvar dos nossos pecados. Então, todo o tempo o Espírito Santo exalta e mostra Jesus na história. Então, ele já não aparece mais como o principal da história, né? Mas ele aparece como alguém que está aqui para nos mostrar, nos ensinar quem é Deus e quem é Jesus, quem é o Pai e quem é o Filho, para que a gente possa então entender a história completa, para que a gente possa entender então qual é o contexto da atuação da Trindade. Gente, eu acho isso fantástico. Quando você entende isso, quando você lê as Escrituras dessa forma, você vai conseguir entender a atuação do Pai em um momento da história, do Filho em outro momento da história e hoje a atuação integral do Espírito Santo na história. Por quê? Porque esse é o momento que o Espírito Santo está liberado na terra, a atuação é dele para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é exatamente essa próxima parte. Ele convence o pecador. Olha o que o Espírito Santo faz. Então, ele fala de Jesus, o Espírito Santo, ele convence o pecador do quê? Quando alguém é convencido do seu pecado e da justiça de Deus, isso é por ação do Espírito Santo, também conhecido como Espírito da Verdade, ok? Tá lá em João 16, 7, 8. Então o Espírito Santo, ele é o responsável por fazer com que eu e você sejamos convencidos de que somos pecadores e que nós precisamos da salvação, que nós precisamos da justiça de Deus em nossas vidas, que de nós mesmos nós não somos capazes de nos santificar, de nos perdoar, mas somente através do sacrifício de Jesus, através de reconhecer Jesus como Senhor das nossas vidas, de que Ele morreu em meu lugar, porque eu era pecadora, e por causa disso eu posso então ser salva, eu posso ser liberta, eu posso ser restaurada. Então, quem faz esse convencimento, quem faz essa intermediação entre Deus e o homem a respeito de Jesus é o Espírito Santo. Ele é responsável por me convencer, por agir na minha vida de forma amorosa, a me convencer sobre o pecado, sobre a justiça de Deus, sobre o juízo que virá, né, nos últimos dias. Então, eu preciso entender que essa ação não é do Filho, não é do Pai, é do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. E ele transforma o crente, o cristão, né? Ele transforma aquele que crê em Deus. Quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador, recebe o Espírito Santo que atua na sua vida para a salvação, que é a santificação, na verdade. Por isso, o Espírito Santo é chamado Espírito de vida. Está lá em Romanos 8, 2, ok? Então, o Espírito Santo é o responsável por ser a minha babá, por ser o meu ajudador no processo de santificação. Então, ele me convenceu do pecado, da justiça e do juízo.
eu crio então no sacrifício de Jesus, eu crio no trabalho que foi feito pelo próprio Jesus, no sacrifício que ele fez por mim, eu reconheço ele então como Senhor da minha vida, a partir de agora ele é o Senhor da minha vida, ele quem manda na minha vida, porque agora eu sou dele e ele é meu, e aí o Espírito Santo começa um trabalho que a gente chama de santificação. O que é isso? É um trabalho de restauração das minhas emoções, do meu pecado para santificação, da minha vida que não condizia com a palavra de Deus, com a vontade de Deus para mim. O Espírito Santo é aquele que vai, a partir do momento que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, ele vem morar dentro de mim. E aí ele começa um trabalho de ajuda, de conselho, de vida de Deus dentro de mim. E isso vai fazendo com que a minha vida vai sendo, então, purificada, santificada, até a volta de Jesus. É um processo, não é algo instantâneo, mas é processual. Quando a gente entende isso também, isso é maravilhoso. Nós não somos transformados num estalar de dedos. Nós somos transformados diariamente por causa desse ajudador chamado Espírito Santo. Dessa pessoa que está do meu lado todo o tempo me ajudando nesse processo. Então, quando eu entendo esse trabalho do Espírito Santo na minha vida, fica muito mais fácil pedir conselho para ele, pedir ajuda dele, conversar com ele, ter comunhão com ele, para que eu possa, então, ter esse processo de santificação na minha vida. Ele me guia. É uma outra coisa que o Espírito Santo faz. Queridos, como é bom ser guiados. Você já se percebeu perdido? Você já se percebeu cego, né? Num lugar onde você não enxerga e você pede para alguém segurar na sua mão e te guiar naquilo? Você já andou numa floresta, num matagal à noite, num campo, né? Onde não tivesse a iluminação de postes ou de qualquer coisa, e você olha ali para o chão e você olha para sua frente e você não enxerga nada. Você não enxerga um palmo na sua frente. Não sei se você já andou no interior, né? Quem já foi para fazenda, sítio, essas coisas, ou em alguma floresta, você tenta enxergar naquela escuridão da noite e é impossível. E aí quando você tem alguém que conhece aquele terreno e que pega na sua mão ou anda na sua frente, você pode então ser guiado por um caminho seguro, é muito mais prático. Isso é a atuação do Espírito Santo na minha e na tua vida. Ele nos guia. Ele nos guia para toda a verdade de Deus. Ele nos guia para onde Deus quer que nós vamos. Ele nos guia para onde Deus quer nos guiar. Esse é o melhor guia que nós podíamos ter na nossa vida. O Espírito Santo nos ensina como viver como Deus quer. Ele mora dentro do cristão e ajuda-o a encontrar o caminho que deve seguir. É ele quem nos ajuda a interpretar a Bíblia corretamente e a aplicá-la nas nossas vidas. Gálatas 5,16. O Espírito Santo é aquele que nos guia a toda a verdade. João também vai falar sobre isso. Mas vamos ver o que está escrito em Gálatas 5,16. Só para a gente ter a base do que a palavra está dizendo. Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, ser guiado pelo Espírito Santo é ser guiado para longe do pecado, é ser guiado para longe da carnalidade, é ser levado para longe daquilo que desagrada, que entristece o Espírito Santo, é ser guiado para a verdade de Deus, é ser guiado para a santificação. Isso é ter o Espírito Santo andando do nosso lado todo o tempo. Ele capacita, o Espírito Santo nos capacita. Através da ação do Espírito Santo, podemos vencer o pecado e viver de maneira digna. As novas atitudes do cristão são conhecidas como fruto do Espírito, porque são o resultado de seu trabalho. Isso está lá em Gálatas 5, 22 ao 24. Esse eu gostaria que você fosse e você mesmo lesse. Por quê? Porque essa palavra é tão fantástica, é tão maravilhosa, e entender que quem me capacita a gerar fruto do Espírito, a gerar fruto de Deus, a ser semelhante a Jesus, é o Espírito Santo. Está lá em Gálatas 5, 22 ao 24. É também o Espírito que nos dá capacidade para testemunhar de Cristo, ensinar e fazer boas obras.
Até no Antigo Testamento, quem dava o ministério era o Espírito Santo de Deus. Então, durante toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, a gente percebe que homens e mulheres foram capacitados a testemunhar, a falar sobre Deus, a falar sobre Jesus, a profetizar. E tudo isso vinha debaixo de uma capacitação que vinha somente do Espírito Santo. Nós, humanamente falando, não temos capacidade suficiente para dar testemunho a respeito de Deus, para dar testemunho da palavra. Somente através do Espírito Santo é que nós temos essa capacidade para abrir a nossa boca e dar testemunho a respeito de Jesus de forma que vai atingir o propósito de Deus. É diferente você falar de qualquer maneira a palavra de Deus e falar capacitado pelo Espírito Santo. Por quê? Quem vai te guiar as palavras certas, ao momento certo, para aquela palavra, para aquela pessoa, é o Espírito Santo. Então, como é bom saber que quem me capacita, quem me ensina, quem me coloca na escola para aprender com o próprio Deus é o Espírito Santo. Então, quando eu sento e digo, Espírito Santo me ensina, Espírito Santo me capacita, porque eu sozinho eu não consigo, ele vai estar do seu lado, todo o tempo te ajudando e te capacitando, te treinando a essas verdades de Deus, a dar esse fruto do Espírito, a gerar aquilo que Deus quer que você gere através da tua vida. Quem pode receber o Espírito Santo? É uma pergunta que muitas pessoas me fazem e eu gostaria, assim, de ter uma explicação tão simples a respeito disso, e que é simples. Mas para muitas pessoas, o que para mim acontece é que a religião, é que as culturas, os costumes, as doutrinas humanas fizeram com que o Espírito Santo se tornasse algo para muitas pessoas inatingível. E isso é triste. Isso é problemático para a igreja, isso é problemático para os nossos dias. Por quê? Porque o Espírito Santo ele está ativo a todo tempo na vida daquele que crê. Então, eu só preciso crer que Jesus é o meu Senhor, é meu Salvador, e o Espírito Santo está pronto a estar comigo todos os dias, todo o tempo. Então eu já estou pronto para receber o Espírito Santo quando eu creio. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, então o Espírito Santo já mora dentro de você. É Ele quem dá a vontade de ser mais como Jesus e de ficar mais próximo de Deus. É Ele quem tira a culpa do pecado. O Espírito Santo não habita em quem não acredita, mas ele atua no coração de quem o deixa, para convencer e dar o dom da fé. Se você precisa de fé, basta pedir a Deus. O Espírito Santo virá e te ajudará. Então, quando a gente tem esse entendimento, queridos, como é maravilhoso, como fica mais simples, como a palavra de Deus parece mais clara para nós. E é isso que eu gostaria que vocês entendessem com essa aula sobre o Espírito Santo. Eu quero que no final dessa aula você tenha total entendimento de quem é essa pessoa, de que essa pessoa está ali do seu lado todo o tempo te ajudando. É nisso que nós precisamos crer, é nisso que nós precisamos nos basear. Amém?